Salve, salve meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego e hoje eu trago o resumo completo de Arifureta. Então já deixa aquele like que ajuda demais e vamos pro anime. Em um labirinto escuro, um garoto de cabelos pretos chamado Hajime acorda tentando encontrar uma saída. Ele encontra monstros diferentes, cada um mais forte que o outro. Hajime fica horrorizado e tenta fugir, mas o monstro mais forte, que é um urso enorme, lança um ataque de foice voadora que arranca seu braço. Hajime entra em pânico e consegue se esconder do urso, mas desmaia com a perda de sangue. Ele acorda sobre um enorme cristal e o reconhece como um cristal sagrado, uma pedra lendária com o poder de curar qualquer ferimento e dissipar qualquer maldição. Hajime sempre foi fraco e nunca poderia lutar, mas ele era talentoso em magia de transmutação. 7 dias antes, ele entrou no grande labirinto de orcos com seus colegas de classe e um guarda real chamado Meld, em uma missão para limpar o local, quando um garoto chamado Dezu tentou pegar um cristal do teto e acidentalmente acionou um feitiço que transportou todos para o 65º andar, o mais profundo que alguém já atingiu. A presença deles desencadeou uma armadilha que convocou um exército de esqueletos e um dragão negro. Hajime cria uma parede usando magia de transmutação, segurando os monstros por alguns segundos e permitindo que todos fujam. Mas antes que ele pudesse fugir, um de seus colegas disparou um feitiço no chão, bem embaixo dele, fazendo-o cair nos andares mais fundos. Atualmente, Hajime está deitado no chão, esperando por sua morte e se perguntando quem o traiu. Ele decide que, se sobreviver, ele irá matar qualquer um que fique no seu caminho. 9 dias antes, uma garota de cabelos pretos chamada Kaori visita Hajime em seu quarto. Ela diz que não quer que ele vá para o labirinto com os outros porque ela teve um pesadelo, onde ele morreu por não ter escutado. Então ela promete que irá protegê-lo. De volta ao presente, usando sua magia de transmutação, Hajime consegue prender 2 lobos em uma armadilha e matando-os por desespero. Ele come a carne deles, mas rapidamente começa a sentir que algo está devorando por dentro. Já que ele não pode morrer enquanto o cristal sagrado está brilhando, seu corpo passa por mudanças dolorosas. Seu cabelo fica branco, seus olhos vermelhos e ele percebe que seu nível aumentou, enquanto ele também recebe algumas habilidades novas. Agora, ele pode manipular mana e fazer feitiços sem encantamento. Ele se torna habilidoso em manipulação de eletricidade, assim como os lobos que ele comeu. De repente, obtém o conhecimento sobre as propriedades das rochas ao seu redor, usando isso para fazer um revólver e balas. Experimentando sua nova arma, ele mata com sucesso um dos monstros coelhos poderosos e come sua carne, tornando-se ainda mais poderoso. Procurando vingança, ele encontra o urso que cortou fora seu braço. Com o aumento da velocidade que ele ganhou do coelho, ele facilmente se esquiva dos ataques do urso, arrancando o braço do monstro com a força de sua arma, e no momento que o urso se prepara para atacá-lo, ele o eletrocuta e termina com uma bala na cabeça. Com o passar dos dias, Hajime continua comendo carne de monstro e lutando por sua vida no labirinto, já que ele não consegue encontrar um caminho para cima. Ele continua descendo mais fundo e mais fundo. Neste mundo, existem 3 tipos de raças: os humanos, demônios e pessoas bestas. Os humanos e demônios têm lutado por séculos, o que levou os humanos à beira da destruição. Para evitar o fim da humanidade, o deus da criação convoca heróis com poder incrível para este mundo. Esses heróis são, na verdade, uma classe de estudantes japoneses do ensino médio, junto com seu professor. Na superfície, Shizuko, uma das colegas de classe de Hajime e melhor amiga de Kaori, vai visitá-la, pois ela estava em coma. Finalmente acordando, Kaori percebe que Hajime ainda está no labirinto e quer ajudá-lo. Enquanto Hajime percorre todo o caminho até o 50º andar da masmorra, acaba encontrando uma porta enorme e, tentando abri-la usando magia de transmutação, ele desperta 2 enormes guardiões ciclopes. Ele rapidamente derrota um deles atirando em seu olho, mas o segundo levanta um escudo mágico que tinha. Mas Hajime continua atirando balas revestidas com magia nele, até que ele consegue quebrar o escudo e finalmente atingir o olho do ciclope, derrotando-o. Na superfície, Kaori diz a Shizuko que ela ficará mais forte e retornará ao labirinto para salvar Hajime. Shizuko a apoia, concordando em ajudá-la de qualquer maneira que ela puder. Encontrando pedras de mana dentro dos corpos dos ciclopes, Hajime as insere em 2 buracos na enorme porta, causando uma reação que a abre. Atrás da porta, ele vê uma projeção dourada e uma garota loira presa dentro. Ele não se importa em salvá-la,
mas quando ela diz a ele que foi traída, Hajime simpatiza com ela. Ela diz que ela é de uma longa linhagem de vampiros extremamente poderosos e que trabalhou duro para proteger seu povo, mas um dia seu tio assumiu seu governo, pensando que ela era muito perigosa, pois suas feridas curam instantaneamente e ela pode manipular mana à vontade. Então ele a selou no labirinto. Decidindo libertar a menina, Hajime coloca sua mão em sua prisão, focando seu poder mágico e destruindo, libertando a menina, que agradece a Hajime e pede para lhe dar um novo nome, já que ela não quer mais usar o nome antigo. Hajime está relutante, mas dá o nome de Yui, que significa lua. De repente, um escorpião gigante aparece, então Hajime atira nele, mas suas balas não funcionam. Mordendo Hajime e bebendo seu sangue, Yui se energiza, invocando uma bola de energia azul. Ela prende o escorpião no chão, enquanto Hajime pula em suas costas e atira em seu ponto fraco, matando-o. Yui não sabe como sair do labirinto, mas sabe que foi construído por um dos dissidentes, que lutaram contra os deuses num passado distante. Os dissidentes tentaram destruir o mundo, mas eles falharam. Então eles se esconderam no fundo do labirinto que eles construíram. Ela diz que ao chegar ao fundo do labirinto de Orcus, talvez ele possa pedir para os dissidentes para teletransportá-los para fora do labirinto. Hajime crafta um poderoso rifle e balas de rochas duráveis que ele encontrou. Hajime e Yui descem mais fundo no labirinto, enquanto se conhecem. Com o tempo, Hajime parou de pensar em vingança, escolhendo se concentrar apenas na sobrevivência e encontrar um caminho de volta para o Japão. Yui diz que ela não tem um lar para onde voltar, então Hajime a convida a voltar para casa com ele. Na superfície, um poderoso colegial chamado Kouki começa a treinar junto com os outros heróis poderosos para voltar ao labirinto. Hajime e Yui estão fugindo de uma horda de dinossauros com flores em suas cabeças. Hajime percebe que alguém está controlando eles, usando aquelas flores. Conseguindo fugir, Hajime e Yui encontram uma caverna e começam a explorar. Eles veem partículas verdes no ar e Yui é infectada por elas. Quando ela começa a atacar Hajime, ele se esquiva de seus ataques poderosos e percebe que uma mulher planta aparece atrás de Yui. Uma das partículas verdes atinge Hajime, mas elas não o afetam, já que ele comeu tantos monstros que acabou desenvolvendo resistência a venenos. A mulher das plantas pega Yui como um refém, mas ela diz a Hajime que ele pode atirar nela de qualquer maneira. Assim que ela disser, Hajime atira na mulher planta e a mata. Yui fica com raiva de Hajime por atirar em sua direção sem hesitar. Depois de descansar, os dois descem uma grande escada, finalmente chegando ao 100º andar. Eles encontram o caminho para uma grande porta luxuosa, que se abre sozinha. No final dessa sala, há outra porta, mas antes que eles possam alcançá-la, um portal se abre, convocando uma hidra de várias cabeças. Esquivando-se da magia elemental da hidra, Hajime e Yui atacam logo pensando que a derrotaram. No entanto, a cabeça branca rapidamente cura os outros, fazendo a hidra capaz de atacar novamente. Hajime e Yui tentam atacar a cabeça branca em seguida, mas as outras cabeças a protegem. Uma das cabeças da hidra olha para Yui, fazendo ela ter uma visão dela se selando novamente e Hajime a deixando. Quando Hajime percebe o que está acontecendo, ele ataca a cabeça e resgata Yui, jogando uma granada na hidra. Hajime traz Yui de volta para si. Ela diz a ele o que viu com lágrimas nos olhos, mas Hajime a beija fazendo promessas de que ele nunca a deixaria. Ele pega seu novo rifle e diz para Yui cobri-lo. Enquanto ela está distraindo a hidra, Hajime é confrontado pela cabeça preta, mas ele não é afetado pelo feitiço. Pegando seu rifle, ele flutua no ar e atira uma bala tão poderosa que atinge todas as cabeças da hidra, de uma vez só. Então Yui convoca bolas azuis de energia, que eletrocutam as cabeças, acabando com elas. No entanto, uma nova cabeça emerge da hidra, atirando um feixe de energia em Yui, mas Hajime bloqueia o feixe a protegendo, mas ele acaba levando muito dano, perdendo um olho e desmaiando. A hidra ataca novamente, mas Yui protege a si mesma e Hajime com um escudo mágico, arrastando Hajime para trás de uma das barricadas que ele fez antes. Ela o cura, alimentando-o com uma poção de saúde com a boca. Yui pega a arma de Hajime e vai correndo em direção à hidra, atirando em seu olho, mas não é o suficiente. A hidra ataca Yui com outro raio. De repente, sentindo que Yui está em perigo, Hajime acorda e a empurra para fora do caminho do raio. Confiante, Hajime continua se esquivando dos ataques da hidra. Ele pula no ar, faz vários buracos nas paredes e coloca uma granada em cada uma. Caindo no chão, ele atira em uma das granadas e derruba o teto no monstro. Enquanto a hidra está distraída, Yui invoca uma bola azul de energia e finalmente a derrota. De volta à superfície, os colegas de classe de Hajime retornam ao labirinto de Orcus e chegam no local que foram atacados.
atacados. Após a batalha, Yui carrega Hajime para um lugar com uma cama grande, onde há loucura deixando-o descansar. Quando ele acorda, eles saem do quarto e se encontram em um lugar que parece ser iluminado pela luz do sol. Encontrando uma grande casa decrépita, eles a exploram, mas algumas das áreas estão seladas e eles não podem entrar nelas. Em uma das salas, eles encontram um esqueleto sentado em um trono, parecendo que está esperando por algo. Encontrando um círculo mágico no chão, Hajime ativa e de repente, uma gravação holográfica de um homem chamado Oscar emerge do esqueleto. Oscar é um dissidente que construiu o labirinto há muito tempo atrás. Enquanto os outros alunos continuam descendo mais fundo no labirinto, de repente um portal se abre e o mesmo dragão negro que eles viram antes aparece na frente deles. No entanto, dessa vez, os heróis estão prontos, confiantes de que podem derrotá-lo. Kaori comanda os alunos e todos trabalham juntos para lutar contra o monstro. Enquanto um deles segura o dragão, os outros quebram seus chifres, enfraquecendo sua magia. Kaori os apoia e uma garota chamada Suzu os protege de seus ataques. Depois que eles o enfraquecem e batem em suas costas, Kouki termina tudo pelo golpe de sua espada. Enquanto Oscar diz a Hajime que ele dará seu poder depois que a gravação terminar, Hajime sente que algo está acontecendo com sua mente. Ele ganha conhecimento sobre os dissidentes e percebe que eles não estavam realmente tentando destruir o mundo, mas na verdade salvá-lo de um deus louco. Ele também sente que ganhou conhecimento para usar a magia de criação, um tipo antigo de magia que poucas pessoas sabem, mas que ele agora é capaz de criar artefatos mágicos a partir de matérias-primas. Hajime e Yui enterram o esqueleto de Oscar. Eles descobrem que o círculo mágico podem levá-los de volta à superfície, se eles usarem o anel de Oscar. Lendo o livro, os dois descobrem que podem aprender outros tipos de magia antiga, se visitarem os outros labirintos. Eles decidem visitar os diferentes labirintos e encontrar um feitiço antigo que poderá levá-los de volta para casa. Usando o anel de Oscar, eles desbloqueiam áreas seladas na casa, encontrando livros e artefatos antigos. Hajime decide que quer aprender tudo que puder antes de retornar à superfície, e Yui decide ficar com ele. Enquanto passa um dia na casa, Hajime cria uma prótese para o seu braço com várias armas, e uma pedra mágica que ele coloca dentro de seu olho. 2 meses depois, Hajime e Yui aprendem tudo que podiam, e estão finalmente prontos para retornar à superfície. Em um lugar chamado Risenborg, uma garota coelho de cabelos azuis está esperando por alguém. De repente, um enorme dinossauro de 2 cabeças aparece e começa a persegui-la. De repente, um círculo mágico aparece e Hajime e Yui emergem dele explosivamente. Acontece que a menina coelho estava esperando por eles, agarrando-se em Hajime e sendo irritante. Ela implora aos dois para salvar seu clã. No entanto, Hajime e Yui não se importam com a garota coelho. O dinossauro que atacou retorna, mas Hajime o mata com 2 tiros na cabeça. A garota coelho se apresenta como Shea, a filha mais velha de sua tribo. Ela é odiada pelas outras pessoas feras, porque ela é a única que pode usar magia. Além disso, ela pode usar uma magia que só monstros conseguem usar, uma habilidade chamada clarividência. Yui então decide que ela quer ajudá-la, em troca de Shea guiá-los pela área. Hajime convoca uma moto que ele criou antes, e os 3 partem para a casa de Shea. Mais tarde, em uma floresta tropical, uma tribo de coelhos é atacada por um monstro. Hajime e os outros chegam bem a tempo de salvá-los, quando mais das criaturas aladas aparecem. Hajime usa Shea como isca, e elimina todas as criaturas no céu. Por conta de Shea ser odiada pelos outros homens feras, sua tribo de coelhos se isolou em uma floresta. Hajime e Yui ajudam a defender o povo coelho dos predadores, e eles estão gratos e felizes. No dia seguinte, o povo coelho pede a Hajime para treiná-los e ensiná-los a se defenderem sozinhos, mesmo que o povo coelho seja fraco e pacífico. Hajime e Yui os ensinam com sucesso a lutar. O pai de Shea leva Hajime para uma enorme árvore morta, que está lá há séculos, e Hajime percebe que é uma entrada para um labirinto. Ele insere o anel de Oscar em uma abertura, mas acontece que eles precisam de anéis de outros 4 labirintos para desbloquear este. Shea quer se juntar a Hajime, porque ela gosta dele, já que ele pode usar magia de monstros, assim como ela. E Yui reconhece que ela ficou mais forte e relutantemente deixa ela se juntar a eles, em sua jornada para o próximo labirinto.
Os três viajam há algum tempo, e eles retornam ao desfiladeiro de Raizen, aonde a entrada do labirinto deve ficar. Shea encontra a entrada por acaso, e os três entram nele. Dentro deste labirinto, eles escutam a voz de seu criador, que é uma mulher chamada Raizen, que constantemente tira sarro deles. Avançando mais fundo, Hajime e as meninas passam por muitas armadilhas e provações, e Shea se prova ser surpreendentemente útil. Depois de passar por muitas salas perigosas, os três de alguma forma voltam para a primeira sala. A voz de Raizen zomba deles presunçosamente. Hajime, Yui e Shea entram numa sala cheia de armaduras, que acabam ganhando vida. Os três trabalham juntos e destroem todas elas, escapando da sala, pulando em cima de um cubo flutuante. De repente, uma armadura gigantesca aparece na frente deles, apresentando-se como Raizen. Bravo com ela por enganá-los, Hajime ataca a armadura com um míssil do seu lança-foguete. Shea salta no ar e quebra o braço da armadura. No entanto, a armadura retorna novamente, tendo reparado seu braço. Raizen usa sua magia, derrubando inúmeros cubos de ferros em Hajime e as outras meninas, mas eles conseguem evitá-los. Yui a atira em suas costas, enquanto Hajime a derruba. Então Yui a congela no chão. Hajime monta um poderoso bate-estacas na armadura e o ativa, mas não perfura o suficiente. Então Shea pula no ar e acerta o bate-estacas que crava um prego no núcleo da armadura. Depois que a batalha termina, Yui acaricia a cabeça de Shea, dizendo que ela fez um bom trabalho. A armadura começa a falar, dizendo que ela está usando pouco da magia que restou para se manter, e com suas últimas palavras, ela diz a Hajime que ele matará o deus contra quem os dissidentes estavam lutando no passado, porque ele é esse tipo de pessoa. Hajime e as meninas entram na sala ao lado, onde eles veem que Raizen não está realmente morta, mas ela sobreviveu na forma de uma pequena figura encapuzada. Raizen diz que ela dará sua magia antiga de controle de gravidade para eles, mas apenas alguém com um nível muito alto de magia poderá realmente usá-lo. Ela lhe dá seu anel, mas quando eles começam a roubar seus artefatos e riquezas, Raizen os joga para fora do labirinto, inundando a sala com ondas de água. Eles retornam à superfície. Mais tarde, os três passam a noite em uma pousada em uma cidade chamada Furen. No dia seguinte, o chefe da guilda dos aventureiros de Furen pede a Hajime e as meninas para ajudá-lo. Ele quer que eles encontrem o filho de um nobre, que desapareceu nas montanhas. Então Ylvor lhes oferece uma recompensa e o apoio da guilda em troca de encontrá-lo. Sua professora Aiko está trabalhando nos campos de arroz. Depois do trabalho, eles comem juntos, até que Hajime e as meninas chegam, surpreendendo a todos. Aiko corre até ele, feliz por estar vivo, mas Hajime faz o possível para ignorá-la. Assim que Aiko se acalma, Hajime admite que é seu aluno, mas continua a ignorá-la. Depois de sua refeição, Hajime diz a Aiko que ele não quer nada com ela ou sua antiga classe. Ele e as garotas vão embora, mas Aiko diz que não vai desistir dele. Naquela noite, Hajime visita Aiko para que os dois pudessem conversar. Então ele conta tudo a Aiko sobre o que aconteceu no labirinto e sobre os dissidentes, e como ele quer encontrar uma maneira de voltar para casa. No dia seguinte, Hajime sai em sua missão. No caminho, a professora junto de seus alunos querem ajudar a procurar o nobre desaparecido. Hajime está relutante, mas Aiko consegue convencê-lo a deixá-los ajudar. Ele convoca um jipe que criou antes, e todos vão juntos para as montanhas. Enquanto viajam, Aiko diz sobre um colega chamado Shimizu, que desapareceu em algum momento, mas tem certeza que vai voltar. Chegando em uma floresta, Hajime lança drones mágicos que ele criou para encontrar a pessoa desaparecida mais fácil. Eles encontram alguns equipamentos gráficos, armas e uma enorme cratera com grandes pegadas. Subindo a montanha, Hajime e os outros chegam a uma cachoeira. Atrás dela, eles encontram uma caverna com um menino loiro adormecido dentro. Acontece que o menino é quem eles estavam procurando, e ele diz a eles que um bando de monstros e um dragão negro atacou seu grupo e que ele é o único sobrevivente. Deixando a caverna, Hajime e os outros estão descendo a montanha. Então um enorme dragão negro aparece. Enquanto os outros recuam, Hajime invoca um escudo impenetrável que protege todos do sopro de fogo do dragão, enquanto Yui invoca sua bola de energia azul, que pressiona o dragão para baixo. E Shea tenta acertá-lo com seu martelo, mas o dragão se esquiva. Enquanto Yui protege a todos, Hajime convoca um poderoso rifle, anulando o sopro do dragão com sua força. Ele continua lutando usando todas as suas armas, mas o dragão continua contra-atacando. Finalmente, Shea consegue chegar perto do dragão, de surpresa, derrubando-o com 2 golpes de seu martelo. Quando Hajime tenta acabar com o dragão, a criatura de repente fala com uma voz feminina, se contorcendo de dor. Acontece que o dragão é na verdade uma pessoa da quase extinta raça
caça-sangue de dragão. Ela admite que alguém ordenou que ela matasse contra sua vontade, Will e seus companheiros, explicando que uma figura encapuzada se aproximou dela enquanto dormia e usou magia de controle mental para manipulá-la, e que essa pessoa está tentando reunir um exército de monstros. A mulher dragão está decidida a detê-lo. Hajime não se importa e quer matá-la, mas Yui é contra isso, já que o dragão se arrependeu de suas ações. E Yui sabe que as pessoas da raça draconiana são fiéis à sua palavra. A mulher dragão se transforma em sua forma humana, de uma linda mulher de cabelos negros chamada Tel. Tel diz a eles que o homem que a manipulou está como líder de um enorme exército de monstros que estão indo em direção à cidade. Então todos voltam para a cidade para avisar as pessoas. No dia seguinte, tendo retornado à cidade, Aiko pede a Hajime para ajudá-los a lutar contra o exército de monstros, mas Hajime não se importa, porque não é da conta dele. No entanto, ele muda de ideia porque Aiko é sua professora, e ele a respeita. Se preparando para a guerra, Hajime cria muros de barro, e todos trabalham juntos para cavar trincheiras. De manhã cedo, o exército de monstros finalmente se torna visível à distância. Hajime, Yui, Shea e Tel ficam na linha de frente, e começam a lutar. Hajime e Shea usam várias armas poderosas que Hajime fez anteriormente, enquanto Tel usa seus poderes de dragão, e Yui sua magia. O ataque deles é esmagador no começo, mas Tel logo usa toda sua magia, e Hajime suas balas. Ele e Shea montam na moto, e pulam no meio dos monstros. Hajime encontra o líder dos monstros, e o captura, parando seu exército e derrotando-o. Hajime e Shea levam o líder com eles, quando o sol nasce. Acontece que o líder é Shimizu, o estudante que desapareceu. Ele conheceu um demônio, e queria impressioná-lo. Então Shimizu fez um contrato com o demônio, que é para ele atacar a cidade com o objetivo de matar Aiko, pois ela tinha poderes agrícolas, que eram importantes para o reino. Aiko o perdoa, prometendo protegê-lo e apoiá-lo independentemente. No entanto, Shimizu de repente a leva como refém, e pede a Hajime para lhe dar todas as suas armas. Mas Hajime recusa, então um monstro aparece do nada, atirando um raio em Shimizu, e ferindo ele letalmente. Aiko pede a Hajime para curá-lo, mas Hajime não se importa, e acaba com ele com a sua arma. Ele não pretende mostrar misericórdia para seus inimigos, deixando Aiko e os outros. Hajime e as meninas, incluindo Tel, voltam para a guilda. Na manhã seguinte, Hajime leva Shea para passear pela cidade. De repente, ele sente que uma criança está presa em algum lugar no subterrâneo. Descendo o subsolo, eles encontram e resgatam uma pequena criança tritão, sequestrada por bandidos, que pretendiam vendê-la. Quando ela acorda, ela se apresenta como Mil. Shea lhe dá algo para comer, e Hajime a limpa. Eles a entregam aos guardas da cidade, para que eles possam cuidar dela. Então eles vão embora, mas logo houve uma explosão. A estação da guarda da cidade foi atacada, e Mil foi sequestrada novamente. Os bandidos que a sequestraram escreveram uma mensagem na parede, dizendo que a devolverão se Hajime der a menina coelho em troca. Então Hajime e as garotas se separam em grupos de 2 para achar Mil, e com o objetivo de acabar com todas as gangues de tráfico de humanos na cidade. Eles vão em todos os cantos da cidade, destruindo os esconderijos dos bandidos e procurando informações. Finalmente, Hajime encontra o líder do grupo e o mata. Ele liberta Mil novamente e a leva com ele antes de destruir o esconderijo dos bandidos. Hajime e as garotas decidem levar Mil com eles, e ela considera Hajime seu pai. Algum tempo depois, Hajime e seus amigos viajam por um deserto para uma cidade chamada Dorade, que é o local onde ele e seus colegas foram convocados 4 meses atrás. Eles entregam uma carta do líder de Furen para o mestre da guilda de Dorade, que é um careca chamado Loa. De repente, alguém entra, e Hajime o reconhece como seu colega Endo. Endo fica surpreso ao ver Hajime, mas rapidamente pede para ajudar os outros alunos, que estão presos com um demônio no labirinto de Orcus. Uma mulher demônio ruiva está pedindo-lhes para se juntarem a ela. Quando eles se recusam, ela os ataca, mas Kaori conseguiu curar os heróis, que a mulher demônio feriu. Mas ela convocou monstros extremamente poderosos, que a protegem. Percebendo que estão em uma situação desesperadora, Shizuko pede para Endo fugir, e enviar uma mensagem para seu capitão chamado Meld. Kouki conseguiu matar um dos monstros,
monstros, mas a mulher demônio lançou uma névoa mágica petrificante. O resto dos heróis percebem que devem recuar. Enquanto isso, Endo encontra-se com Meld e conta a ele sobre sua situação. No entanto, ele acaba atraindo um dos monstros extremamente fortes para ele também. Enquanto Meld luta contra ele diz a Endo para escapar pelo portal e sobreviver. Enquanto Endo pede ajuda a Hajime para salvar seus colegas de classe, Kouki abre caminho entre os monstros e consegue chegar até a mulher demônio. No momento que ele vai atacá-la, ele vê um amuleto com uma foto dela e de seu marido, o que o faz hesitar. Ela aproveita a chance para lançar Kouki no ar e derrotá-lo. Shizuko luta contra os monstros, enquanto Kaori faz o seu melhor para curar os feridos, mas ela não é forte o suficiente e acaba sofrendo muito dano. Suzu, tendo sido curada, protege tanto ela quanto os outros. Enquanto os monstros destroem o escudo, Hajime de repente aparece atravessando o teto e matando os dois monstros de uma vez só, com o seu poderoso bate-estacas. Os colegas de classe de Hajime ficam tremendamente surpresos, enquanto os outros protegem seus colegas de classe. Hajime luta contra a mulher demônio, com inúmeros familiares, esmagando-os completamente e impressionando seus colegas de classe. Quando ele derrota todos os demônios, uma tartaruga gigante surge e dispara um raio nele, mas ele redireciona para a demônio, que tem seu monstro de cura morto. Depois que Hajime derrota a tartaruga, ela libera sua névoa petrificante e tenta fugir, mas a névoa não faz nada com Hajime. Ele descobre que outra pessoa ensinou a mulher demônio a magia antiga para controlar os monstros e a mata sem piedade. No final, depois que a batalha termina, os colegas de classe de Hajime se aproximam dele. Kaori pede desculpas por ser incapaz de salvá-lo quando ele caiu pela primeira vez no labirinto, e ele a consola deixando Yui e as outras garotas com ciúme. Enquanto saem do labirinto, Hajime e os outros lutam contra vários monstros. Kouki confronta Hajime porque ele matou a mulher demônio, ao invés de poupá-la, mas Hajime diz que sempre mata seus inimigos e diz a Kouki que eles não são amigos dele e que ele só os salvou porque ele tinha uma dívida com Kaori. Do lado de fora do labirinto, Kaori diz a Hajime que ela o ama e quer se juntar a eles, mas Hajime diz a ela que ele ama Yui. No entanto, Kaori não para de dizer a ele que ela vai mostrar que é a melhor, e Yui aceita o desafio dela e a deixa vir com eles, para que ela possa provar que ela é a melhor. Na manhã seguinte, Kaori se despede de seus colegas e se junta a Hajime e seus amigos em sua busca para encontrar um caminho de volta para casa. Em um reino distante, o rei e uma princesa loira chamada Liliana, junto de alguns alunos do ensino médio que foram convocados para este mundo, esperam os heróis que estão na missão do grande labirinto de orcos. Assim que retornam, são recepcionados pela princesa. Um dos mais fortes entre eles, chamado Kouki, voltou, mas não parece contente, enquanto a outra, uma garota chamada Kaori, decidiu não retornar e partiu em uma jornada com Hajime e seus amigos, para encontrar uma maneira de retornar ao seu próprio mundo. Eles estão viajando em seu jipe pelo deserto. Enquanto Shea, Tel e Mil conversam alegremente, Kaori e Yui começam a brigar por Hajime, como de costume. Eles veem um grupo de vermes reunidos logo em frente. De repente, alguns dos vermes começam a atacá-los, e Hajime acelera evitando seus ataques. Então ele lança mísseis nos vermes, matando-os instantaneamente. Ele vai em direção ao grande grupo de vermes da areia, os expulsando com uma arma montada no jipe. Com os vermes fora do caminho, eles veem um homem deitado no chão. Hajime e os outros se aproximam dele, descobrindo que ele está vivo, mas com dor. Kaori percebe que ele ingeriu algum tipo de veneno, e isso está sobrecarregando a sua mana. Então ela começa a drenar um pouco de sua mana, salvando-o. Quando o homem acorda, Hajime e os outros o levam com eles. E o homem se apresenta como Biz, o filho do Duque de Ankaiji. Biz diz a eles que um veneno que causa sobrecarga de mana foi encontrado na água potável de Ankaiji, fazendo com que as pessoas caíssem de febre. E a única cura é um tipo de mineral especial chamado Pedra Serena, que pode acalmar a mana de uma pessoa, mas só pode ser encontrada no vulcão Gruen. Biz pede a Hajime e os outros para ajudar as pessoas de Ankaiji, e Hajime relutantemente concorda, já que eles estavam indo para Ankaiji de qualquer maneira. No reino demoníaco de Garland, o general Freyd do exército demoníaco chamou seu servo Mikaio, que fica inconformado ao saber que sua companheira foi morta por Hajime. Hajime e seus amigos pararam os planos dele no passado, e ele está
empenhado em matar Hajime e vingar seus companheiros demoníacos. Coincidentemente, ele decide viajar para o mesmo vulcão que Hajime, porque ele quer adquirir uma nova magia antiga e ficar mais forte. Chegando em Ankaiji, Hajime e os outros encontram as belas ruas da cidade vazias. Hajime conhece o pai de Bis, que os leva até um salão com várias pessoas infectadas. Shea e Kaori imediatamente começam a ajudar as pessoas doentes, enquanto Yui cria um buraco no chão com sua magia, e então ela cria água limpa para os cidadãos beberem. Sentindo algo no abastecimento de água infectada com a doença, Hajime começa a jogar granadas nela. Então de repente um monstro feito de veneno roxo aparece os atacando. Usando as suas armas, ele consegue matá-lo. Hajime suspeita que os demônios foram os responsáveis por este monstro venenoso no abastecimento de água de Ankaiji. Então eles decidem ir para o vulcão, enquanto Kaori e Mil ficam em Ankaiji para cuidar das pessoas doentes. Hajime e os outros vão para o vulcão Gruen. Chegando lá, eles encontram uma entrada para uma mina com algumas pedras serenas, mas Hajime conclui que eles têm que ir mais fundo do que qualquer um já foi, para encontrar pedras serenas suficientes para curar todos os cidadãos de Ankaiji, quando um touro de lava aparece em seu caminho. Shea usa seu novo martelo que converte mana em energia cinética, e o derrota em um golpe. Se aventurando mais fundo, Hajime e os outros encontram um rico depósito de pedras serenas. Eles vão ainda mais fundo, para conquistar o labirinto dentro do vulcão, mas a temperatura continua subindo, quanto mais eles descem. Depois de fazer uma pausa para descansar, eles continuam sua jornada em um barco que Hajime fez. Se movendo sobre a lava, eles chegam a uma estrutura esférica, descobrindo que é um esconderijo dos dissidentes. De repente, bolas de fogo começam a cair do céu, forçando Hajime e os outros a deixar o barco para trás. Com suas respectivas habilidades, eles bloqueiam as bolas de fogo, se aproximando da estrutura redonda. Enormes cobras de lava surgem num caminho, e o grupo de Hajime luta contra elas, mas as cobras se regeneram toda vez que são destruídas. Hajime conclui que cada uma das cobras tem um cristal de mana como um núcleo. Carregando as balas explosivas em sua arma, ele atira nas cobras, revelando os cristais e os destruindo. Shea, após esmagar um cristal com seu martelo, ela percebe que há cristais idênticos no edifício, e Yui conclui que há 100 cobras e 100 cristais que eles têm que destruir. Todos se juntam para destruir o maior número possível de inimigos, com seus ataques únicos. Finalmente, quando Hajime destrói a última cobra, um pilar de luz o engole. Depois de alguns momentos, ele cai do ar queimado inconsciente, e Yui rapidamente lhe dá uma poção de cura. Quando todos são atacados por inúmeros raios de energia vindos do céu, no último segundo, Theo cria um escudo mágico protegendo-os do ataque avassalador. O ataque veio do General Demônio, liderando um bando de enormes dragões brancos, mas sem saber que está enfrentando o homem que ele procura. Hajime acorda e revela que ele é quem está arruinando os planos dele. O general se apresenta como apóstolo de Deus, que traz a punição divina, e promete destruir Hajime em nome de seu senhor. Hajime e seus amigos começam a atacar, mas não conseguem romper o escudo mágico. Invocando o feitiço, o general demonstra a magia antiga que ele ganhou, o poder de teletransporte instantâneo. Ele se teletransporta para trás de Hajime e o ataca com a respiração de seu dragão, mas Hajime se protege com seu escudo, e ele aumenta seu poder além dos limites. Hajime se afasta do ataque de Freyd, usando escudos flutuantes em forma de cruz. Hajime consegue se aproximar dele, e o distrai enquanto Theo se transforma em sua forma de dragão, e ataca com seu sopro poderoso, impedindo o ataque do dragão branco. Theo acaba sendo mais forte. Naquele momento, Hajime ataca o general de surpresa, e consegue feri-lo, derrubando-o de seu dragão. Freyd, no entanto, pula em outro dragão com facilidade. Atingindo seu limite, Hajime quase cai na lava, mas Theo o salva. De repente, a terra começa a tremer, e o nível de lava começa a subir. O general revela que ele destruiu a pedra angular, que está magicamente impedindo o vulcão de entrar em erupção. Enquanto Freyd escapa, Hajime diz a Theo para segui-lo e levar seu anel com ela, dentro do qual ele guardou as pedras serenas, para ela levar até Ankaiji. Hajime diz que conquistará o labirinto e sua magia antiga. Voando rapidamente, Theo mal consegue escapar pelos portões que estão fechando. Theo se esquiva dos ataques do dragão branco, e no final, ela consegue escapar, mesmo estando ferida. Então o general aproveita a situação para atacá-la, mas antes que ele possa fazer isso, os escudos flutuantes de Hajime o cercam, e eles se autodestroem, dando a oportunidade de Theo
para fugir. Enquanto isso, no castelo, o rei começa a agir estranhamente, e a princesa percebe isso, mas não entende o que está acontecendo. Então ela vai se encontrar com Shizuko, e ela diz que o rei e a corte estão considerando embarcar Hajime como um herege, por uma razão desconhecida. Em algum lugar numa floresta, Dezu, o garoto que quase matou Hajime no passado, está frustrado por Hajime ainda estar vivo. Ele ouve uma voz feminina, dizendo que ela sabe que ele tentou matar Hajime, e ela chantageia Dezu para ajudá-la, mas também diz que está dando a ele uma oferta que fará os dois felizes. Tel está muito ferida, e acaba caindo fora de Ankaiji, onde ela foi encontrada por Kaori. Ao mesmo tempo, Hajime e os outros estão no meio do oceano, em um submarino, onde eles ficaram presos por dias. Acontece que antes do vulcão entrar em erupção, Hajime e os outros encontraram uma porta grande que se abriu para eles. Quando eles se aproximam do outro lado, havia um círculo mágico. Entrando nele, Hajime aprendeu a mesma magia antiga de teletransporte que o General Demônio. No entanto, a magia era muito avançada para usar imediatamente. Então eles têm que encontrar outra maneira de sair do labirinto. Abrindo o caminho entre a lava, Hajime então invoca um submarino, e todos embarcam nele. Seguindo o fluxo da erupção do vulcão, eles acabam no meio do oceano, e ficam lá por vários dias sem saber para onde ir. De repente, um grupo de pessoas emergem do mar, e embarcam em seu submarino, acusando Hajime e as meninas de sequestrar seus filhos. Logo em seguida, Tel cai do céu carregando Mil e Kaori, e batendo nos tritões. Hajime e os outros se reúnem, e ficam aliviados por se verem novamente. Com a orientação certa, Hajime e os outros chegam à cidade de Erizen. Eles imediatamente levam Mil de volta para sua mãe, Remia, e as duas se reúnem alegremente. Já que Mil sempre chama Hajime de papai, as pessoas da cidade pensam que Hajime é o novo marido de Remia. Ouvindo quão bem Hajime cuidou de Mil e o quanto ela o ama, Remia pede a Hajime e os outros para ficarem em sua casa por alguns dias. Ela quer que Hajime se torne um pai de Mil enquanto estiver lá. Em Heilig, Shizuko se encontra com Aiko, sua professora que Hajime salvou no passado. Aiko não entende por que o rei marcou Hajime como herege, e ela notou que seus servos estão agindo estranhamente também. Algum tempo depois, Hajime e os outros deixam a cidade por um tempo, para explorar as ruínas afundadas. Quando Hajime segura o medalhão circular que eles encontraram no labirinto de Gruen, ele começa a carregar com a luz da lua. Totalmente carregado, mostra a Hajime e seu grupo o caminho para o próximo labirinto, com um feixe de luz. Seguindo a luz no submarino, eles mergulham fundo em uma fenda do mar. Eles veem um pentagrama brilhante em uma rocha, e usam o medalhão novamente para destrancar a porta. Mergulhando ainda mais fundo, Hajime e os outros chegam a uma caverna subaquática. Durante o caminho, eles lutam contra diferentes monstros marinhos, mas Hajime percebe que eles são extremamente fracos. Quando um lodo roxo ácido entra em seu caminho, eles tentam se proteger com um escudo mágico, mas o slime lentamente derrete. Crescendo gigantescamente, o slime começa a cuspir seu ácido corrosivo em todos os lugares, enquanto Kaori os protege com seu escudo mágico. Os outros atacam o slime, mas ele continua se regenerando. Hajime, olhando com seu olho mágico, percebe que o slime é como um grande cristal de mana, então não há um único núcleo que eles possam destruir. Vendo um redemoinho, ele pega seu bate-estacas e transforma o redemoinho em uma rota de fuga. Mesmo que eles tenham conseguido escapar do slime, eles estão viajando fora de controle, sendo carregados pelas fortes correntezas marítimas. Hajime salva Kaori, e eles acabam em uma praia, mas eles acabam se separando de todos os outros. Explorando mais, os dois chegam a um cemitério de navios. De repente, eles ouvem inúmeras vozes, sendo transportados para uma ilusão, de uma época em que os piratas estavam em guerra. Hajime percebe que nesta ilusão, os ataques físicos não funcionam, mas os ataques mágicos sim. Um grupo de piratas embarca no navio, então Hajime e Kaori pulam no ninho do corvo para escapar deles. Kaori acha que um dos navios poderia ser uma saída da ilusão, mas existem centenas de navios, e eles não podem vasculhar todos. Então Hajime tem a ideia de apenas matar todas as ilusões de piratas, e ele o faz rapidamente, libertando a si mesmo e a Kaori da ilusão. Hajime e Kaori percebem que a ilusão está lá para mostrar a eles como o Deus Louco trouxe a tragédia ao seu povo no passado.
Kaori se sente tonta por conta de todas as coisas malucas que estão acontecendo com eles. Hajime pergunta a ela por que ela veio com ele em primeiro lugar. Então ele diz que ela só tem se desculpado e pensado em si mesma como inferior o tempo todo em que eles estavam viajando juntos. No castelo, uma mulher misteriosa tenta encantar Aiko, mas não tem sucesso porque a magia de Aiko é muito poderosa, e em vez disso, ela nocauteia Aiko, dizendo que ela será um peão útil para ela. Liliana está escondida atrás de um pilar, tendo visto tudo e ouvido. No cemitério de navios, tentando deixar a caverna, os dois são pegos em outra ilusão. Eles acabam em uma festa com a presença de humanos, demônios e pessoas bestas. A multidão está comemorando um ano desde que as três raças terminaram a guerra e estão em paz. O líder dos humanos fala elogiando os esforços de todos, mas de repente muda de ideia, dizendo que foi tolice para a guerra, e ele não acha que demônios e pessoas feras são iguais aos humanos, e ordena que seus soldados comecem a assassinar os não-humanos no navio. Enquanto os soldados estão massacrando as pessoas inocentes, o rei volta para o navio, e Hajime vê uma misteriosa mulher encapuzada. Quando a ilusão termina, rapidamente Hajime conclui que eles têm que procurar o navio em que eles viram o rei entrar. Enquanto caminham pelo interior do navio, uma rajada de vento sopra levando Kaori para longe. Enquanto os cavaleiros cercam Hajime, ele mata seus inimigos rapidamente e vai procurar por Kaori. Ele a encontra, mas percebe que ela está possuída por algum inimigo. Hajime atira nela com balas mágicas, prejudicando a possessão, mas não afeta o corpo de Kaori. Ela diz a ele que Kaori vai morrer, mas Hajime atira nela novamente. Então ela diz que não dará o corpo de Kaori de volta. Hajime se enfurece e diz a ela que vai torturá-la de todas as maneiras, até que ela deixe o corpo de Kaori, pois ela ameaçou Kaori, que é uma pessoa preciosa para ele. O inimigo fica apavorado e rapidamente deixa o corpo de Kaori. Acordando completamente, Kaori beija Hajime, percebendo que ela realmente quer ficar com ele afinal. Eles entram em um círculo mágico brilhando em azul e emergem em outro local. Logo em seguida, Yu, Shea e Tel também aparecem através de um círculo mágico, e todas estão bem. Entrando em outro círculo no meio do santuário, uma gravação de uma mulher de cabelos azuis aparece. Ela diz para eles tomarem suas próprias decisões em suas vidas e deixarem de ser controlados pelo Deus Louco. Quando ela desaparece, ela deixa para trás um pequeno medalhão com um pentagrama. Assim que Hajime o pega, tudo começa a tremer e imundar. Então o slime roxo aparece novamente os atacando. O peixe com rosto chamado Leiman aparece, trazendo um cardume de peixes grandes com ele, que atacam o slime, dando tempo para Hajime preparar seu plano. Hajime ajudou Leiman no passado, e agora ele está retribuindo o favor. Leiman diz a eles que o slime roxo é chamado de Devorador, e é um monstro antigo que vive no mar. Finalmente Hajime conclui seu plano, e lança mísseis no Devorador, que se encaixam no seu corpo e explodem, finalmente o matando. No castelo, Shizuka e os outros alunos estão preocupados, porque já fazem 3 dias que Aiko foi levada para a Montanha Divina, e a princesa está desaparecida já faz um tempo. Eles tentaram falar com os guardas do palácio, mas não conseguiram encontrar nenhum deles. Na Montanha Divina, a mulher misteriosa trancou Aiko em uma cela. Ela disse que Aiko é uma inconveniência para seu mestre, por isso a trancou, para que ela não atrapalhasse seus planos. 6 dias depois, tendo voltado para Elysium, Hajime e os outros estão relaxando junto de Mil e Remia. Hajime quer ir logo, mas está preocupado como Mil irá reagir quando ele disser a ela que vai partir. No dia seguinte, Hajime diz a Mil que ele terá que ir embora em breve, mas promete que sempre será seu pai, mesmo quando eles estiverem separados. Ela deseja a ele uma boa viagem. No Reino dos Demônios, o general, tendo sobrevivido ao ataque de Hajime, anuncia que o Lorde Demônio ordenou ao exército demoníaco para atacar o Reino do Norte. Então todos eles partem em marcha em direção ao reino. Meld, o comandante do exército real, investiga uma doença que está deixando grande parte de seus soldados cansados e inúteis. Ele ordena a um de seus soldados, um jovem chamado Jose, para reunir aqueles com conhecimento de magia negra e fazê-los investigar esta doença. Retornando ao seu escritório, ele é visitado por Dezu, que diz que precisa conversar. Dezu apenas senta em uma cadeira e fica um tempo em silêncio e inquieto, até que Jose bate na porta, dizendo que ele tem um relatório urgente. Abrindo a porta,
queda, Meld é imediatamente atacado por Josie, que parece ter sofrido lavagem de mente. Defendendo-se de seus ataques, de repente é esfaqueado pelas costas por Dezu, que começa a rir. Meld consegue lançar um feitiço de vento soprando Dezu e Josie para longe, porém mais soldados se juntam a eles e todos o atacam. Enquanto ele se esquiva desesperadamente, ele de repente bate nos dois cavaleiros e depois joga Josie contra uma mesa, fazendo-o cair inconsciente. No entanto, Josie e os outros cavaleiros logo se levantam. Em seguida, mais soldados entram na sala. Reconhecendo sua situação desfavorável, Meld pula pela janela. Assim que ele aterrissa, ele logo congela no lugar e ouve uma voz feminina. Uma mulher de cabelos brancos com asas de anjo está flutuando e lança uma luz ofuscante sobre ele, dizendo que ela está trabalhando para seu deus. No escritório de Meld, uma mulher se junta a Dezu. Ela diz que o rei e o chanceler enlouqueceram, e agora que o capitão foi derrotado, ninguém pode impedir seus planos. No dia seguinte, Hajime e seu grupo viajam por um terreno rochoso. Eles veem um grande grupo de bandidos cercando um número pequeno de pessoas, que estão se defendendo usando uma barreira mágica. Quando a barreira quebra, Hajime acelera e dirige em direção dos bandidos, ativando a arma do Jeep e matando os bandidos um por um. Ele solta Kaori, e ela corre em direção às pessoas, os curando de seus ferimentos. Entre elas está a princesa Liliana. Juntando-se a Hajime e os outros em seu Jeep, a princesa diz a eles que Aiko foi sequestrada e que algo está errado no palácio. Ela diz que seu pai começou a apoiar a igreja radicalmente, enquanto os soldados começam a ficar letárgicos. Antes de ajudar a princesa, Hajime decide salvar Aiko antes, pois na Montanha Divina, onde está Aiko, também é um dos labirintos. Na Montanha Divina, Aiko está sentada em sua cela, quando Hajime aparece em sua janela, surpreendendo-a. Ele a liberta de sua prisão. Então Hajime sente que a capital está sendo atacada por um enorme exército de monstros. Ao mesmo tempo, uma luz o cega, mas Hajime se esquiva, carregando Aiko. Hajime vê a torre onde eles estavam desintegrada. Flutuando no ar, a mesma mulher que atacou Meld aparece. Ela não demonstra emoção e se apresenta como Noite, um dos apóstolos de Deus, e a mulher que sequestrou Aiko. Enquanto isso, Liliana e as outras garotas entram no palácio, procurando por Shizuko, mas não a acham. Encontrando-se com Tel, ela diz que um exército demoníaco está se aproximando da capital. De repente, um raio de luz destrutivo aparece sobre elas, mas todas se esquivam bem na hora. Através de um portal, o general Freyd e seus dragões aparecem, enquanto o resto do exército também consegue entrar na cidade, tendo destruído os muros. Os dragões atacam, mas Yui abre um portal redirecionando o ataque neles mesmos, matando vários deles. Com raiva, Freyd decide enfrentar Yui, enquanto seu servo, um homem loiro chamado Mikhail, ataca Shea. Ele ordena que seus pássaros ataquem Shea, com agulhas de pedra. Para lutar uma distância maior, ela convoca uma enorme bola de demolição e aprende seu martelo, derrotando facilmente alguns dos pássaros. Então eles voam para fora de seu alcance e começam a atirar em sua direção novamente. Shea é atingida por algumas agulhas e começa a se transformar em pedra, mas ela consegue escapar usando um feitiço de restauração em si mesma. De repente, ele começa a disparar relâmpagos em Shea, mas ela se esquiva de seus ataques. Shea utiliza a corrente da sua bola de demolição, envolvendo-a nele. Então ela o joga no chão, derrotando-o. Em outro lugar, o general ordena que seus dragões atirem seu bafo de chamas em Yui, mas ela bloqueia todos os ataques. Então ela convoca um dragão de relâmpago, mas uma tartaruga monstruosa o absorve para dentro de si e o atira de volta para Yui. Ela não se incomoda e convoca mais 5 dragões que atacam ferozmente, matando a tartaruga e os outros soldados demoníacos no chão. Isso dá a chance do general usar um feitiço, que cria um vazio que suga todos os dragões de Yui, causando uma explosão gigantesca sobre ela. Enquanto Yui está distraída, o dragão branco a perfura com um de seus chifres. Imediatamente, ela lança um feitiço que reabre a ferida que Hajime fez nele em sua última luta. Frustrado, o general é forçado a recuar, através de seu portal. Na Montanha Divina, Hajime começa a lutar contra a Noite. Ele dispara suas armas contra ela, mas ela bloqueia todas as balas com suas espadas. Ela lança um feitiço, que atinge Hajime, com uma enorme explosão de chamas, mas Hajime se protege utilizando seus escudos em forma de cruz. Noite diz a Hajime que seu deus o quer morto, então Hajime pergunta se ela pode mandar ele de volta para casa. Ela o nega, então Hajime a insulta. No mesmo instante, Noite o ataca com uma parede de energia incrivelmente poderosa, destruindo seu escudo. Naquele momento, Tel aparece em sua forma de dragão e leva Aiko com ela, deixando Hajime livre para lutar contra a Noite. Enquanto Noite e
Hajime continua lutando, mesmo sabendo que ela é incrivelmente forte usando feitiços poderosos um após o outro e se esquivando de todas as suas armas, Hajime usa seu olho mágico e encontra um ponto fraco. Enquanto ela o ataca, Hajime autodestrói seus escudos, criando mais distância entre eles. Usando um ataque de espaço-tempo, ele consegue destruir suas espadas e a detém com cordas mágicas, indo em sua direção com seu bate-estacas. Ele atira uma estaca que atravessa seu corpo, a matando-a. Retornando ao chão, Hajime encontra Theo e Aiko nas ruínas da Igreja da Montanha Divina. Eles veem um estranho padre careca nas ruínas, sinalizando para segui-lo. Eles seguem o padre, até que ele aponta para alguns dos escombros, revelando um círculo mágico. Pisando no círculo, eles são transportados para uma sala luxuosa. Hajime encontra um livro dentro do labirinto e lê que as condições para vencer este labirinto é derrotando os dois outros antes desse, sem ter fé em Deus e derrotando algum tipo de entidade alimentada por ele. Tendo cumprido todas essas condições, Hajime percebe que completou o labirinto. De repente, Aiko e Theo lembram que a capital real está em perigo e eles vão até lá. Algumas horas antes, Shizuko estava dormindo, quando ela é acordada pelo som da grande barreira quebrando. Ela reúne todos os outros alunos, e uma das empregadas do palácio chamada Mia diz a todos que os demônios invadiram a capital. Uma das alunas usando óculos chamado Ari convence os outros a primeiro encontrarem o capitão da guarda e se organizarem para derrotar os demônios. Eles vão procurá-lo, mas ao invés de encontrarem Meld, eles se deparam com Josie e os outros guardas reais, que dizem que o capitão está ocupado. Os alunos percebem que todos estão agindo de forma suspeita. No entanto, antes que possam reagir, uma luz forte os cegam, e todos os alunos são esfaqueados pelos guardas. Shizuko, antes que possa reagir, é esfaqueada pela Mia. Estando ferida no chão, ela vê no escuro uma garota rindo loucamente, que se revela sendo Ari. Acontece que Ari juntou forças com Dezu e traiu os humanos. Os soldados de Ari restringem os alunos e tiram suas armas. Quando Kouki pergunta a Ari por que ela está fazendo isso, ela o beija na boca, revelando que ela está fazendo tudo isso porque ela o ama e o quer só para ela. Mas para isso, ela deve se livrar dos restos dos alunos que estão no seu caminho. Ari revela que todos estão agindo de forma estranha, porque foram mortos, mas depois ressuscitados e controlados por ela. Com um sorriso no rosto, Ari anuncia a Shizuko que ela quer transformá-la em um zumbi e fazê-la matar Kaori, sua melhor amiga. Ari se prepara para matar Shizuko, mas sua faca é bloqueada por um escudo mágico. De repente, Kaori e Yana entram na sala, tendo sido levados para dentro por Dezu. Ele finge que está do lado de Kaori, mas ele dá um soco no estômago da princesa e esfaqueia Kaori. Com suas últimas forças, Kaori ativa um feitiço que cura todos na sala, mas quando começa a curar seus amigos, Dezu esfaqueia mais uma vez matando-a. Kouki fica enfurecido e pega sua espada e começa a lutar contra todos os mortos-vivos. Os outros alunos também pegam suas armas de volta e começam a se libertar de suas restrições, se juntando à luta. No começo eles são bem sucedidos, mas quando Ari traz Meld de volta como morto-vivo, Kouki e os outros ficam chocados. Kouki luta contra Meld, mas hesita e acaba sendo derrotado por ele. Todos começam a entrar em pânico, e Ari começa a lançar um feitiço sobre Kaori, para transformá-la em sua escrava. Quando Hajime, Theo e Aiko aparecem, vendo que Dezu tinha esfaqueado Kaori, Hajime o soca na parede com toda a sua força. Theo e Aiko lançam um feitiço juntas, tentando reviver Kaori, quando Meld ataca Hajime, mas ele o mata sem piedade. Convocando uma arma poderosa, ele acaba com todo o exército de mortos-vivos de Ari. Se aproximando dela, ele aponta a arma na sua cabeça e se prepara para atirar, mas Dezu o interrompe. Ele chuta Dezu no rosto e o joga para fora do palácio, em direção à horda de demônios. De repente, Freide retorna junto com seus dragões. Theo e Aiko conseguem proteger a alma de Kaori, mas precisam de mais tempo para devolvê-la a seu corpo. Hajime invoca uma pedra especial, então de repente, uma rajada de energia cai do céu, destruindo todo o exército de monstros e fazendo o general bater em retirada, e Ari vai junto com ele. Dias se passam e Shizuko está no campo de treinamento enfrentando Kouki, quando eles veem Hajime e seu grupo caindo do céu. Shizuko pergunta a Hajime se Kaori está bem, mas logo em seguida, noite aparece, mas para surpresa de todos, é Kaori.
Acontece que agora, Hajime tem um poder de manipular almas, e a pedido de Kaori, por ela querer ser mais forte, fez com que Hajime colocasse sua alma no corpo de noite. Yui diz que seu antigo corpo está bem, sendo preservado com magia, e que Kaori pode retornar para ele quando quiser. No dia seguinte, Hajime e seu grupo se despedem dos outros alunos, pois agora eles vão em busca de conquistar o labirinto da Grande Floresta.